Vamos agradecer a Deus por este momento de aprendizado de todos nós e para todos nós. E vamos pedir a Deus misericórdia para este planeta encantado que nos hospeda momentaneamente, a fim de que haja nele paz e amor em todos os corações, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus, que é o nosso amigo de todas as horas. Nós vamos ver que ele é um espírito evoluidíssimo do universo e que ele arca com responsabilidades seríssimas a ele atribuídas por Deus. E a mais linda capacidade de abnegação que já apareceu neste nosso mundo é a abnegação de Jesus. Ele veio à Terra por um imenso amor. E aqui ele encarnou, aqui ele viveu num corpo humano como o nosso, e aqui ele desencarnou e prossegue conosco, pois continua a cuidar de cada um de nós, sem exceção. Jesus nos deu exemplos divinos em todas as situações, porque ele primava e prima sempre pela compreensão, pela conciliação à paz, pela tolerância, pelo perdão, enfim, pelo amor. Jesus é um modelo de ser humano mais perfeito que nos serve de guia e de exemplo e que nos foi oferecido por Deus. Neste sentido é que Allan Kardec afirma, entre aspas, para o homem, Jesus constitui a perfeição moral a que a humanidade pode aspirar, pode desejar aqui na Terra. É Paulo de Tarso quem nos diz da admirabilíssima abnegação de Jesus. Ele diz, Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Todos nós, matriculados neste sublime e educandário planeta Terra, somos seres em processo de evolução. E André Luiz nos revela que, como seres humanos, estamos encarnando e reencarnando há 200.000 anos. Mas são anos aqui da Terra, anos terrenos ou terrestres. Anos muito ligeiros, muito fugazes. Se compararmos o tempo da espiritualidade com o tempo da Terra, veremos que os nossos anos são muito curtinhos. São 200.000 anos, nos quais temos realizado estágios em vidas materiais. Estágios que Emmanuel nos revela serem jornadas de cunho absolutamente espiritual. E Joana de Ângeles nos explica, para alívio nosso até, num de seus livros, que nossa agressividade, a nossa grosseria no relacionamento, a nossa falta de delicadeza muitas vezes, tudo isso são resquícios de nosso comportamento quando nós estávamos encarnados em espécies anteriores à espécie humana. E hoje, meus irmãos, nós somos seres humanos, embora muito incipientes, isto é, ainda muito no começo da nossa experiência como seres humanos. Ainda sabemos muito pouco. Nosso conhecimento é ainda muito precário, muito tacanho. Mas Deus já nos conservou livre-arbítrio. E com livre-arbítrio, nós passamos a ser responsáveis pela nossa evolução espiritual. Deus colocou tudo ao nosso alcance para que nós lancemos mãos dessas ajudas e consigamos entender que a evolução espiritual é a finalidade de estarmos aqui na Terra estagiando. Mas então nós vemos que com o livre-arbítrio nós temos a responsabilidade da nossa evolução espiritual. E Jesus encarnou no planeta Terra por uma inimaginável capacidade de abnegação. Foi uma atitude de muito, muito amor de Jesus. E Emmanuel nos relata em seu maravilhoso livro A Caminho da Luz que Deus, o Senhor do Universo,
selecionou na espiritualidade alguns espíritos bem depurados e com eles compôs a comunidade de espíritos puros, os quais dirigem os planetas do nosso sistema solar. E Jesus foi escolhido por Deus como um desses espíritos puros. Meus irmãos, essa comunidade já realizou 2 reuniões nas proximidades da Terra. Na primeira, seus membros trataram de assuntos pertinentes à formação da Terra. E da segunda reunião foi sobre a encarnação de Jesus na face da Terra, a fim de iluminar nossos corações e nossas mentes para que aprendamos a virtude sublime de amar. Por ser um espírito puríssimo, Jesus é designado por Deus para responsabilidades muito sérias. Nosso amado Mestre tem incumbências que para nós são incumbências incalculáveis e delas ele não se desliga, mesmo ele se mantendo ocupadíssimo conosco, humanidade da Terra, e governando este nosso planeta, pois Jesus é o diretor espiritual do planeta Terra. São simplesmente sublimes a ternura e o amor com que Jesus lida conosco. Muitos episódios importantes ocorreram durante a vida de Jesus encarnado na Terra. Veio com as suas tarefas específicas e com isso fazia as suas prédicas, as suas pregações, as suas falas de luz e de amor. Para isso, ele percorria frequentemente povoados próximos, mas muitas vezes também ele visitava aqueles locais mais longínquos. E Maria, a mãe de Jesus, ficava sempre radiante quando ele regressava ao lar e ela tinha seu filho de novo a seu lado. Entretanto, sua percepção de mãe lhe advertia que aquele filho maravilhoso, doce, terno e meigo, um ser incomum, advertia, repreendia, admoestava o comportamento e a fala de titulares importantes na área política e social de Jerusalém. Isto gerava nesses cidadãos proeminentes de Jerusalém, gerava raiva, inveja, rancor, e o medo de perderem posições de vantagem material fez com que figuras notórias do Templo de Jerusalém e do poder romano interrompessem com ódio e violência a mais bela e ao mesmo tempo a mais triste história deste nosso mundo. É uma história de amor no mais alto sentido da palavra amor. História que ressaltou a mais nobre capacidade de doação de um ser mais que sublimado. E o que é um ser sublimado? É um espírito evoluidíssimo, de notável superioridade moral e intelectual, denotando plenitude espiritual, harmonia com a lei de Deus. São muito raros, irradiam bondade e compreensão, sabedoria e amor. São capazes dos maiores sacrifícios em benefício da felicidade alheia. Nosso amado Mestre Jesus tudo fez e faz para a felicidade alheia. Houve muitos momentos difíceis em que Jesus sofreu muitas acusações injustas. Essa atmosfera de ódio e de perseguições, essa atmosfera culminaria com a prisão de nosso amado Mestre. Jesus alertou aos apóstolos e a seus seguidores que estavam a 2 dias da Páscoa e que ele brevemente seria entregue para ser crucificado. A crucificação era uma pena de morte imposta por romanos,
mas em outras culturas também havia essa prática. Entretanto, ela teve maior, assim, maior clareza do que se processava ali, porque os romanos usaram desse recurso para castigar seus inimigos. Então Jesus alertou aos apóstolos e a seus seguidores que estavam a 2 dias da Páscoa e que ele brevemente seria entregue para ser crucificado. E naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Mas eles não queriam popularizar muito aquelas reuniões. Então, juntos, planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas não queriam fazer isso durante as festas de Páscoa, para que não houvesse tumulto entre o povo. Esperariam os 2 dias. Judas Iscariotes dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e perguntou a eles: o que me darão se eu entregar Jesus a vocês? Eles fixaram o preço em 30 moedas de prata. No fim do dia, de um dia aí próximo da Páscoa, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 e, enquanto estavam tomando alimento, ele disse a todos: com certeza um de vocês vai me trair. E Judas logo disse: seguramente não sou eu, mestre. Mas Jesus, muito triste, afirmou: é você mesmo. No outro dia, depois de terem tomado o alimento da manhã e cantado um hino, Jesus e seus apóstolos saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus buscava a paz. Disse mais uma vez: na noite de hoje, todos vós vos escandalizareis por minha causa. Mas eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galileia. Ouvindo isso, Pedro disse-lhe: ainda que todos se escandalizem por sua causa, Senhor, eu nunca me escandalizarei. Então Jesus, triste, ele estava triste naqueles dias. Ele respondeu: Pedro, pois eu te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. Pedro respondeu com mais firmeza ainda: eu não te negarei, mestre, mesmo que eu tenha que morrer contigo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas, naquela manhã ainda, Jesus e eles rumaram mais uma vez ao Getsemane. O Getsemane, na verdade, era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E lá Jesus se afastou para orar sozinho, ele queria estar a sós. Então ele se afastou e deixou com que os seus seguidores o aguardassem ali. E ele foi ter, depois da prece, com seus discípulos, mas eles estavam todos dormindo. Então, triste e com a sensação de solitário que era, Jesus disse: mas Pedro, você não pôde velar comigo nem por 1 hora. Voltando depois a orar pela 2ª vez, Jesus, em oração, pediu: Pai, se este cálice não puder ser afastado de mim, Senhor, que se faça a tua santa vontade. Orando ao Pai, Jesus, confrangindo, disse em oração: eis que é chegada a hora, Pai. Judas tinha dito aos principais sacerdotes que ele lhes mostraria Jesus e que, dando-lhe um beijo, o entregaria a eles. E no devido momento aconteceu dessa forma mesmo. Jesus se aproximou logo de Jesus e lhe disse: eu te saúdo, mestre.
e o beijou. E Jesus, então, foi preso. Naquele momento, Jesus falou com a multidão. Ele disse: será que eu sou um assaltante assim tão perigoso? Por que me prender dessa maneira, assim armados de espadas, de paus, para me levarem preso? Jesus estava muito magoado. Não magoado com defesa contra os companheiros, mas ele estava sozinho, ele queria que Deus o amparasse, mas ao mesmo tempo ele não queria fazer nada que fosse diferente da vontade divina de nosso Pai Celestial. Então, ele continuou falando. Diariamente eu estava no templo para lhes ensinar e ali não me prenderam. Entretanto, tudo isto acontece para cumprir as profecias nas Escrituras. Naquele mesmo momento, todos os discípulos se debandaram. Jesus foi levado para a residência do sumo sacerdote Cafarnaum. Sumo sacerdote Caifás. Hoje já se encontravam os especialistas ali naquele lugar, meu Deus. Onde se encontravam os especialistas na lei e os idosos. Pedro, angustiado, contemplava Jesus de longe. Então resolveu entrar pelo portão da casa do sumo sacerdote e sentou-se junto a criados. E para dali ele queria ver o que estava se passando com Jesus. Em vão, os inimigos tentavam encontrar alguma acusação falsa. Mas nada havia contra Jesus. Nada havia que o condenasse, que fosse suficiente para o condenar. Então, foi que apareceram 2 homens que afirmavam Jesus ter dito que era capaz de destruir o templo de Deus e construí-lo outra vez em 3 dias. O sumo sacerdote levantou-se indignado e perguntou a Jesus: recusas responder a esta acusação? O que tens a dizer em tua defesa? Jesus se manteve calado. Então o sumo sacerdote ordenou a ele: em nome do Deus vivo, tu afirmas ou não ser o Cristo, Filho de Deus? E Jesus disse com toda segurança, firmeza e humildade: sim, eu o sou. E como era costume, o sumo sacerdote, furioso, rasgou suas próprias roupas, as roupas dele, sumo sacerdote, e gritou: isto é ofensa a Deus. Para que precisamos de outras testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia dele. Qual é a vossa sentença? E todos gritaram: a morte. Ele tem de morrer. Cuspiram-lhe no rosto e bateram-lhe com violência. E outros até lhe deram bofetadas, dizendo com sarcasmo: ei, Cristo, profetiza-nos agora. Quem foi que te bateu? Quem foi que te bateu agora, neste momento? Foi então que Pedro se recordou das promessas de Jesus. Pedro se recordou, profundamente triste. Agora Pedro, assentado no pátio da casa de Caifás, é acusado pela criada que lhe diz: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro disse diante de todos: não sei do que você está falando. Depois, Pedro saiu em direção ao portão, onde outra criada o acusou, e afirmando aos que estavam ali, disse: este homem estava assim com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou outra vez quando disse: não conheço esse homem. Logo em seguida, outros que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: com certeza você é sim um deles. O seu modo de falar denuncia você. Devia ser o sotaque de Pedro, né? Aí Pedro jurou: eu não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante,
você me negará 3 vezes. Chorando, soluçando, lágrimas amargas desciam-lhe pelo rosto e Pedro, então, já estava se retirando. Em silêncio, Jesus olhou misericordiosamente para Pedro, que se afastava. E é cabível que Jesus tenha pensado: o ser humano aqui da terra, Pedro, é mais frágil do que mal. Não disse. Nós é que supomos que ele tenha pensado isso. Quem somos nós para invadir o pensamento de Jesus, né? Jesus pode ter pensado isso, mas na sua grandeza de espírito, sem ter ficado magoado com Pedro. Jesus não veio para julgar ninguém, nunca julgou ninguém. E em João, no capítulo 12, no versículo 47, Jesus nos relata que veio para salvar o mundo, não para julgá-lo. Ele compreende as nossas fragilidades, a nossa incipiência ainda. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe. Jesus acompanha os esforços que nós todos envidamos para evoluir. Ele sabe que cada um de nós tem seu ritmo pessoal, a capacidade de acelerar ou retardar o aprendizado. Então, amorosamente, ele nos estimula. Um novo mandamento eu vos deixo um novo mandamento, que vós amais uns aos outros. Perdão, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isso está em João 13, versículo 34. Vivenciamos Jesus, meus irmãos, nosso divino amigo de todas as horas. Ele deseja firmemente que aprendamos a nos amar uns aos outros. Esta vai ser a cura divina de todos nós aqui no planeta Terra. Que aprendamos a nos amar uns aos outros. E quando o ser humano conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, todos nós teremos edificado a paz e a felicidade neste nosso orbe. Já então todos nós seremos felizes, mas não podemos nunca nos esquecer. Este é o mandamento mais importante. Perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais importante. Ele diz: este é o mandamento mais importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Isso está em Lucas 10, 27, também em Mateus 12, 30 a 34. E Jesus continua: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Considerando, meus irmãos, que aproximada 1.300 anos antes de Jesus, os ensinamentos de Moisés atendiam às circunstâncias específicas de liderar um povo, entre aspas, obstinado e rebelde. Aquela ideia de um Deus irascível, vingativo e cruel, Moisés teve de usá-la com convicção, porque aquele povo rebelde e obstinado, estando com medo daquele Deus perigoso, vingativo, obedeceria às ordens de Moisés, que lhes dariam falando em nome de Deus. Além do mais, Moisés teria a missão de os conduzir do Egito para a terra prometida mais tarde. A recomendação da defesa cultural, quer dizer, aquele povo naquela época, a recomendação da defesa cultural para esse povo era olho por olho, dente por dente. Veio Jesus, que com sua devoção inadiável sente um divino desejo de aclarar nossos sentimentos equivocados. Num sublime clarão de permanente luz divina, Jesus vai nos apresentando em suas prédicas nosso Deus verdadeiro, de amor
e de bondade. E nos recomenda que repudiemos a violência e a vingança. Repudiemos o que foi dito olho por olho, dente por dente. Jamais pratiquemos esse ódio. Jamais. Jesus, nosso amado amigo de todas as horas. Vamos vivenciar tudo que Ele nos ensinou. Vamos vivenciar Jesus. Contemplemos com a alma a sua divina revelação dos atributos de Deus, de amor, citando apenas alguns atributos. Deus é único. Deus é amor. Deus tem uma divina compreensão de todas as suas criaturas. Deus é Pai misericordioso, é soberanamente bom e justo. Com tal revelação para nós, Jesus veio nos apaziguar, nos tranquilizar, ensinando-nos, revelando-nos então este Deus amoroso, este Deus que cuida de cada um de nós. Deus é um Pai que estabelece leis encantadoras, leis de justiça e de amor. E na sua brandura, Jesus sempre nos aconselha a jamais enfrentarmos o mal. Não devemos de forma alguma provocar brigas, usar palavras de baixo calão, nem devemos provocar desarmonias. E se alguém nos estende a mão, súplice, tratemo-lo com carinho e com respeito. E se tivermos condições, ajudemo-lo. Jesus nunca teve desafetos. Sempre tratou a todos com amor, com respeito, com muita bondade. Aprendamos com Jesus a amar aqueles que não simpatizam conosco. Oremos por eles. Isso não é fácil, é difícil, mas oremos por eles. Mas nós queremos vivenciar Jesus, então nós temos que orar por eles como Ele nos recomendou. Esforcemo-nos para superar a nós mesmos. E se nos depararmos com a situação de não inspirarmos simpatia a determinados companheiros de hoje, há a possibilidade de, por causa disso, eles terem considerações desairosas a nosso respeito e podem até mesmo nos prejudicar. Essa animosidade pode perfeitamente ser motivada por incidentes de vidas pregressas, quando nós, em outras vidas, cometemos alguma ofensa ao companheiro daquela época, que é o desafeto, que nos tem como desafeto hoje. Sejamos humildes, aceitemos o desafio em silêncio, sem alarde, e oremos por esses companheiros equivocados. Peçamos a Jesus que derrame sobre eles muita luz do seu infinito amor. Aqueles que eventualmente fizerem comentários desagradáveis a nosso respeito, procuremos tratá-los bem, mas sinceramente. É uma tentativa que estamos fazendo de nos tornar melhores. Isto também exige de nós um treinamento constante. Tanto vamos nos exercitando numa determinada virtude que aos poucos nós a introjetamos. Se nos mantivermos vivenciando Jesus, ao nos depararmos com alguma situação delicada, mentalmente perguntaremos a Ele como agir. Jesus jamais nos deixará sem resposta. E essa resposta nos pode vir de inúmeras maneiras, mas temos que estar atentos. Jesus estará sempre nos orientando. Outro dia alguém disse que nosso GPS é o Evangelho. E é mesmo. Os 4 evangelhos sinóticos são a história de Jesus. Estudemos essa história com amor, com gratidão, com entusiasmo, porque nós vamos aprender tudo que Jesus quer que aprendamos.
André Luiz nos faz um interessantíssimo alerta quando ele nos diz: ah, se o homem soubesse o valor do tempo. Estamos encarnados para evoluir espiritualmente, mas, como encarnados, nós temos que ter um tempo para o repouso todos os dias e alguma distração construtiva. Porém, tudo tem a sua quantidade, a sua medida certa. E é muito importante nós sabermos usar o tempo de forma edificante. Jesus quer que cultivemos a tolerância. Se na Terra todas as culturas desde cedo ensinassem suas crianças a serem tolerantes, a humanidade seria mais saudável, mais tranquila, mais feliz. É muito importante nós sabermos tolerar as limitações alheias. É até uma atitude humanitária para com o próximo. É um gesto de caridade para com ele. Sejamos tolerantes, meus irmãos. Jesus veio à Terra com a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus. E nós podemos dizer que somente a doutrina do Mestre Jesus, em toda a sua pureza, pode exprimir o pensamento de Deus. Encerremos nossas considerações com o lindo gesto de Jesus quando ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Que lindo é o nosso divino amigo de todas as horas, nos explicando que Ele tem o sublime poder de nos aliviar, nos tranquilizar, de nos ensinar a tolerar com fé difíceis momentos naturais da vida aqui na Terra. Aceitemos com gratidão o convite do nosso Mestre querido, é nosso Mestre e Senhor. E seu convite se estende ainda. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendamos, meus irmãos, a sermos mansos e humildes de coração. A brandura é agradável a Deus. Sendo brandos e humildes, acharemos descanso para nossa alma. Palavras de Jesus. E o Divino Amigo nos revela que meu jugo é suave, e o Divino Amigo nos revela, palavras dele agora, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos então que tomar o jugo e entender o fardo que Jesus quer que entendamos. Ou seja, isso significa nós envidarmos os melhores esforços para segui-lo, para querer bem a Jesus, para fazermos aquilo que Ele espera de nós: amar, perdoar, ajudar, calar, falar, respeitar, entender as pessoas e o sofrimento das pessoas e o porquê dos erros que nós como pessoas cometemos e conciliar. Conciliar. Jesus é o Rei da paz. Ele quer que nós vivenciemos em paz. Então vamos vivenciar Jesus. E por mais que amemos nosso Senhor Jesus, ainda precisamos estreitar mais o nosso convívio e contato com o Divino Mestre, a fim de que nós possamos vivenciar suas lições, como em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossos desejos, votos, quando formulamos votos a alguém, que estejamos fazendo votos compatíveis com o que Jesus nos ensinou. Enfim, em tudo que nós fizermos, vamos vivenciar Jesus. Em tudo que nós planejarmos, vivenciemos suas benditas lições. Devemos conhecer tudo sobre Jesus, devemos estudar tudo sobre Ele, devemos pensar muito nas atitudes de Jesus, refletir sobre elas, devemos rememorar diariamente seus ensinamentos e nos pautarmos por eles. Para tanto, é necessário que mantenhamos
uma constante vigilância sobre nós mesmos. Se nós quisermos realmente seguir Jesus, nós temos que conquistar e introjetar as virtudes que ele nos aconselha como filosofia de vida. Ouçamo-lo de novo e jamais nos esqueçamos. Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, amigo de todas as horas. Que assim seja. Graças a Deus.